Olá pessoal, eu sou a professora Bárbara de Educação Ambiental do Colégio Universo. Hoje eu vim conversar com vocês, fazer uma revisão sobre o conteúdo que a gente já trabalhou no começo do ano lá na escola, nas aulas presenciais que a gente teve. Depois dessa aula de revisão, a gente vai começar as aulas de conteúdo novo, são as aulas das próximas provas. Eu espero que vocês estejam todos bem em casa, em segurança. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Então, a gente começou conversando sobre o que seria o meio ambiente, o que viria a ser o meio ambiente, o que vocês entendiam por meio ambiente. E a gente viu que o meio ambiente ele é um espaço físico, um espaço geográfico, onde a gente vai encontrar seres vivos e os elementos não vivos. E esses dois elementos, os vivos e os não vivos, eles interagem e vivem em harmonia. Eu vou explicar cada um desses elementos para vocês, mas eu preciso que vocês lembrem que o meio ambiente ele é formado por esses dois elementos, basicamente pelos seres vivos, que a gente tem a fauna e a flora, e os elementos não vivos, que também são muito importantes. Então, na fauna, a gente conversou que a fauna seria o grupo que representa todas as espécies de animais do planeta. Ou seja, na fauna, a gente vai encontrar todos os animais, independente da localização geográfica no globo. Pode ser todos os animais da América, todos os animais da Ásia, todos os animais da África. Então, todos os animais do mundo são englobados dentro do grupo da fauna, independente também de como é esse animal. Por exemplo, aqui no slide eu coloquei a figura de 4 animais. Todos eles têm características diferentes, mas todos eles são animais, então todos eles são encaixados dentro do grupo da fauna, certo? Quanto à flora. A flora, eu coloquei a imagem de flores, de árvores em geral, para que vocês percebam que a flora, ela trata de toda a vegetação. Quando eu falo em vegetação, eu não incluo o solo, eu só estou falando da planta, certo? Então, a flora aqui é esse coqueiro, essa flor azul, essa samambaia, esse ipê amarelo, essa flor rosa. A vegetação é isso. Toda a vegetação, todos os vegetais, toda planta, independente de ter flor ou não, independente de cor, independente de aspecto morfológico. Então, flora é toda a vegetação. Fauna são todos os animais. Quando vocês pensarem em flora, talvez ajude vocês a pensar se vocês lembrarem de flor. Se vocês tentarem lembrar de flor. Mas a flora não é somente flor. Flora é toda a vegetação. Independente da mesma forma como os animais, independente de localização, de aspecto físico, de qualquer coisa, vegetação a gente enquadra em flora, animais em fauna. Inclusive, nós estamos inclusos no grupo da fauna, porque nós somos animais também, então, para fazer parte do meio ambiente, nós estamos no grupo da fauna. Sobre os elementos não vivos, então, a gente comentou sobre alguns desses elementos não vivos em sala de aula. Eu coloquei aqui no slide só 2 deles. Coloquei o mar e o solo. Mas tem outros, né? A gente falou do ar também. Enfim. Os elementos não vivos, apesar de eles não terem vida em si, eles são muito importantes. Por quê? Para os seres vivos. Porque o elemento não vivo é o local onde o ser vivo habita, é o local onde ele se reproduz, é o local onde ele respira, onde ele vive realmente. Então, o ar é importante para os animais que voam, o mar é importante para os animais marinhos, o solo é importante para as plantas. Enfim, esses elementos não vivos, eles não têm vida em si, mas eles abrigam e eles são fundamentais para os seres vivos. A gente comentou também sobre o meio ambiente natural e modificado. Eu coloquei aqui na imagem, no slide, a imagem de 3 ambientes naturais. Como é que a gente caracteriza um ambiente natural? Vocês sabem que para ser considerado um ambiente natural, ele não pode ter sofrido nenhuma ação humana, independente se é uma ação pequena, média ou grande. Aqui na imagem, eu queria que vocês observassem a primeira imagem, que tem uma área de mata e tem um rio. Se eu chegasse nesse local e fizesse uma ponte, ainda que uma ponte pequena, ainda que uma ação pequena minha, vai causar algum impacto no ambiente. Então, por isso, ele vai deixar de ser considerado, essa área do ambiente vai deixar de ser considerado um meio ambiente natural, vai ser considerado agora um meio ambiente modificado. Nas outras imagens, eu coloquei também 2 imagens que não têm nenhuma intervenção humana. Então, a gente pode considerar essas 3 como meio ambiente natural. Qualquer intervenção humana vai passar a ser considerado meio ambiente modificado, certo? Nesse outro slide, a gente tem
meio ambiente modificado. Eu queria que vocês observassem primeiro a imagem de baixo, que a gente vê várias árvores derrubadas. Se vocês olharem para a parte de trás da imagem, a parte mais superior, vocês vão ver que tem os troncozinhos de onde elas foram derrubadas. Quer dizer, se eu tenho um local que foi totalmente destruído, eu claramente tenho uma ação humana. Então, esse ambiente, com certeza, é um ambiente modificado. Na segunda imagem de cima, a gente vê uma cidade totalmente urbanizada, com muitos prédios, muitas casas, uma ou outra árvore, mas a grande maioria é de um aspecto de cidade, é um aspecto urbanizado. Então, é muito claro para a gente também que é um ambiente modificado, certo? Na primeira imagem, a gente tem uma casinha, só que essa casinha, ela tá no meio de uma mata, tá no meio de um local cheio de água, então parece pra gente um ambiente natural, mas não é, porque a gente tem uma construção. Eu disse para vocês que, para ser considerado modificado, ele tem que ter alguma ação humana, independente do tamanho dessa ação, independente da intensidade. Se houver ação do homem, é um meio ambiente modificado. Eu comentei com vocês em sala, se eu não me engano, um exemplo de, por exemplo, numa fazenda. Uma fazenda tem muito verde, mas tem a construção da casa. Então, apesar de ser uma zona rural, apesar de ter muita área verde, muita área natural, é considerado um meio ambiente modificado. Para ser meio ambiente natural, tem que ser um meio ambiente que não tenha nenhuma ação humana, nenhuma, certo? A gente falou depois, em outras aulas, um pouco sobre biodiversidade. Eu queria que vocês lembrassem de fauna e flora. Nessa imagem de baixo, eu coloquei, a gente pode ver algumas espécies de animais e algumas espécies de plantas, algumas flores e alguns animais. A gente pode ver na questão da flora, flores de cores diferentes, de formatos diferentes e de tamanhos diferentes. Então, a gente pode ver a biodiversidade aí. E nos animais, a gente vê também animais com cores diferentes, animais que rastejam, animais que voam, animais enormes, animais pequenininhos. Então, também são muito diferentes. Isso é biodiversidade. Biodiversidade eu comentei com vocês em sala, inclusive eu deixei o bio em negrito, que bio significa vida. Esse nome bio significa vida. E diversidade se refere às diferentes formas de, às diversas formas de. Então, biodiversidade a gente pode considerar como as diferenças nas formas de vida, ou as diferentes formas de vida que a gente encontra no planeta, certo? Nessa imagem de baixo é muito bom para a gente ver porque dá para ver organismos totalmente diferentes, em diversos aspectos. E eu coloquei a imagem de cima também, que é uma imagem com várias borboletas. Por quê? A gente pode observar a biodiversidade no aspecto mais amplo, como essa segunda imagem, em que a gente tem vários animais diferentes, tem fauna, tem flora, em que tudo é muito diferente. Mas na imagem de cima é tudo borboleta, é tudo fauna. Só que mesmo sendo tudo fauna, tudo borboleta, tudo mesmo animal, eles são diferentes. A gente vê que tem uma borboleta roxa, tem uma preta com branco, tem uma amarela com branco. Então, assim, mesmo dentro de um grupo, se a gente for reduzindo, a gente vai encontrar biodiversidade. Eu falei para vocês do exemplo dos cachorros, não sei se vocês lembram, que vocês me falaram várias raças de cachorro, que ali também a gente consegue ver biodiversidade. Por quê? Biodiversidade é justamente isso, as diferentes formas de vida, os seres vivos em suas diferenças. A gente trabalhou também a questão do ser humano, que apesar de ser tudo fauna, apesar de ser tudo ser humano, apesar de ser tudo gente, nós somos todos diferentes. Algumas pessoas são altas, outras são baixas, algumas são loiras, outras têm o cabelo escuro, enfim. A gente tem diferença dentro do nosso grupo também. Então, a biodiversidade ela pode ser observada em muitos aspectos. Dentro da casa de vocês, vocês podem observar a biodiversidade. Se vocês forem observar os animais que tem dentro da casa de vocês, uma formiga, um inseto, as flores, as plantas. Inclusive, a gente fez uma atividade no começo do ano que eu falei, que eu questionei a vocês a questão de fauna e flora e de biodiversidade. Bom, considerando a questão de fauna e flora e da biodiversidade, a gente precisa conversar sobre conservação, que a gente conversou já em sala de aula, a gente já falou sobre isso, que conservação é basicamente uma forma de proteger a natureza. Por quê? Toda essa riqueza que a gente tem de diversidade, toda essa riqueza de formas de vida que a gente tem hoje em dia, elas têm sido muito exploradas. Então, para isso a gente precisa conservar a natureza, para isso a gente precisa proteger a natureza, certo? Então, o objetivo da conservação é esse, é proteger a natureza de nós mesmos. Geralmente somos nós, em geral,
que destruímos a natureza. Então, a conservação existe para que a natureza não seja totalmente destruída por nós, porque a gente precisa que ela continue existindo. O que a gente come vem da natureza, o que a gente bebe vem da natureza, o móvel que a gente usa vem da natureza, então a conservação não é só boa para o meio ambiente, é boa para a gente também, é importante para a gente também. Se a gente não conserva, a gente vai perder muito recurso. Isso vai ser muito ruim para nós também. Quanto à conservação e preservação, eu citei para vocês que existe uma diferença entre conservar e preservar. Não sei se vocês lembram, mas a gente falou que conservar seria o quê? Seria proteger a natureza, mas usando os recursos dela para fazer os nossos produtos, para produzir a nossa comida, nossa roupa, nossa bebida, tudo isso. Então, a gente conserva de modo que a gente usa o produto da natureza sem acabar com ele. A gente usa sem destruir. A gente usa com responsabilidade. Na preservação, a gente não pode usar esse recurso da natureza. A gente precisa proteger 100%. Geralmente isso é feito em ambientes que estão muito destruídos. A gente preserva porque aquele ambiente precisa se renovar, ele precisa se refazer. E para isso não pode ter ação humana, não pode ter nenhum tipo de exploração humana. Essa é a diferença principal entre conservar e preservar. Os dois são usados, depende da situação. Então, ambos têm o mesmo objetivo, porém são usados em situações diferentes, certo? Conservar, a gente pode usar o recurso com responsabilidade. Preservar, ele precisa ser protegido 100%, sem nenhuma intervenção humana, certo? Uma das últimas aulas da gente foi sobre o impacto do carnaval, que foi justamente na época do carnaval. A gente falou, inclusive, que eu levei uma reportagem para vocês que no ano passado, em 2019, a produção de lixo chegou a cerca de 100 toneladas, só no Recife. Nos pontos de carnaval do Recife, no ano passado, a produção de lixo chegou a pouco mais, muito mais, na verdade, 170 toneladas, isso, 170 mil quilos de lixo. Por isso, vendo que isso é um grande problema, né, porque não tem como a gente produzir esse tanto de lixo e não ser um problema, o que é que a gente pensou, o que é que a gente conversou em sala? Qual seria o material, os materiais mais descartados e que a gente pode melhorar? A gente falou do glitter, não sei se vocês lembram, mas a gente falou do glitter, que ele é um plástico bem pequenininho, que a gente chama de microplástico. Esse glitter que muita gente usa para brincar carnaval, quando a gente usa, que chega em casa com restinho de glitter ainda, que toma banho, essa água vai para o esgoto e ela vai chegar em algum fluxo de água, contaminando essa água. Os animais dessa água vão se alimentar sem querer, né, sem perceber que está se alimentando disso, ele vai se alimentar e esse peixe, esse alimento, pode chegar na nossa mesa. Alguns animais, eu falei para vocês que eles vão guardando. Eles vão guardando esse plástico até que ele pode chegar na nossa mesa e a gente acabar comendo isso. Então, assim, é um fator muito importante a ser conversado. E a gente falou que uma coisa que pode ajudar a melhorar essa situação seria o uso de glitter biodegradável, que é o quê? Aquele glitter que é feito com material que se desfaz, não é feito com microplástico. Então, não agride a natureza. Outra coisa foi levar o próprio copo. Por quê? Aqui na imagem, se vocês observarem, dá para ver uns copinhos de plástico no chão, descartáveis. Tem umas fitinhas coloridas, mas para trás tem uns copinhos descartáveis. O que é que acontece? Esse copo descartável, o plástico, ele demora muitos anos para se decompor. Então, uma saída, uma opção para melhorar essa situação seria levar o próprio copo, que muita gente já faz isso. Hoje em dia, muita gente vai para o carnaval, vai para outras festas mesmo, e leva o próprio copo e traz para casa. Para quê? Para esse plástico não ser perdido no chão, não ser jogado no chão. Outro aspecto que a gente comentou foi a questão de penas. Muitas fantasias, hoje em dia não tanto, mas muitas fantasias elas eram feitas com penas. E o processo para depenar o animal é muito sofrido. Então, hoje em dia, uma medida de conservação, uma medida de sustentabilidade, seria justamente não usar esse material. Existem muitas formas de fazer fantasia sem precisar usar um recurso animal, certo? Outra questão foi o confete, que eu conversei com vocês, que o confete geralmente ele é feito de papel, mas que a gente podia produzir o nosso próprio confete com folha de árvore. Seria então um confete também biodegradável, assim como o glitter, seria um confete biodegradável. Ele ia se desfazer, ele vai se desfazer naturalmente, o que não vai prejudicar a natureza, certo? Existem muitas outras formas de
melhorar a situação do lixo no carnaval. Essas foram algumas que a gente discutiu em sala, mas existem muitas outras. Então, a gente já fez uma atividade sobre biodiversidade, fauna e flora, e agora eu estou passando uma atividade de acompanhamento para vocês, só para vocês não enferrujarem nesse tempo de quarentena, para vocês refletirem, para ajudar um pouquinho a fixar o que a gente já conversou esse tempo todo. Então, a primeira questão seria para vocês falarem mais ou menos de que forma o meio ambiente está presente na nossa vida, de que forma vocês observam o meio ambiente na nossa vida. Lembrando que a gente falou do meio ambiente como um espaço físico, um espaço em que a gente vai encontrar os elementos vivos, que são seres vivos, a fauna e a flora, e os elementos não vivos. Então, de que forma você encontra esse meio ambiente na sua vida? De que forma ele está presente na sua vida? Você faz parte disso? A outra questão seria para você falar sobre a fauna e a flora que você encontra no seu dia a dia. Nesse momento, eu acredito que na sua casa. A fauna e a flora que você encontra na sua casa. Por exemplo, na minha eu tenho um quintal grande com muita planta mesmo. Aí vocês vão falar o que é que vocês encontram de fauna e flora na vida de vocês hoje em dia, no local que vocês estão inseridos, certo? Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá certo? Na próxima aula a gente já vai começar conteúdo novo, então revisem o que a gente já viu para que a gente possa entrar no outro conteúdo, nos próximos conteúdos, sem nenhuma necessidade de voltar, tá bom? Estou à disposição, precisando de mim,